Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No review de hoje, nós iremos falar de um teólogo que está ganhando espaço dentro da literatura cristã pentecostal brasileira. Um teólogo que tem o seu respeito considerado entre todas as formas de pensar e de toda a filosofia cristã. Eu estou falando do Dr. Greg Kinnear. Greg Kinnear, no livro de hoje nós vamos falar, um livro que foi lançado pela editora Vida Nova, que tem por tema o Espírito nos Evangelhos e em Atos. O Espírito nos Evangelhos e em Atos, tá bom? Antes da gente começar o nosso review, gostaria que você fosse se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, tá bom? Mas se já é inscrito, curte, compartilhe, comenta, tá certo? E convide o maior número possível de pessoas para se inscrever no nosso canal. Tenho certeza que o nosso trabalho está sendo muito bem desenvolvido para que você seja edificado através dessas indicações, desses reviews que a gente faz todas as semanas aqui para você que é leitor e amante dessa tão boa teologia, tá bom? O livro de hoje é o Espírito nos Evangelhos e em Atos, editora Vida Nova, do Dr. Greg Kinnear, que tem um subtema Pureza e Poder Divino. Esse livro ele tem um grande tema a ser trabalhado, a ser elaborado, porque ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo, não só no sentido teórico, mas também no sentido prático do dia a dia da igreja cristã, que é a igreja primitiva, certo? Mas antes disso, o Greg Kinnear ele vai trabalhar um pouco sobre a sua visão, o seu conhecimento do Espírito Santo dentro da literatura judaica, né? Esse livro ele é repartido por mais ou menos 5 tópicos, né? 5 tópicos, e tem mais ou menos 268 páginas, tudo trabalhado no artigo, né? Mas o livro total tem 327 páginas, tá certo? Então, o primeiro tópico, ele vai falar o espírito de pureza e de profecia no judaísmo antigo. Então, ele vai trabalhar dentro dessa questão judaica, né? O primeiro, ele vai falar o espírito na literatura não judaica. O segundo, o espírito de purificação no judaísmo antigo. Terceiro, o espírito de conhecimento e de profecia no judaísmo antigo, com exceção da literatura rabínica. Quarto, o espírito de profecia na literatura rabínica. Quinto, a partir do espírito e seção da profecia em fontes não rabínicas. Sexto, partida do espírito e seção da profecia em fontes rabínicas. Sétimo, a continuidade da profecia. Oitavo, receptores do espírito ou de profecia. Nono, a natureza da profecia dos rabinos. E décimo, a natureza da profecia na literatura judaica não rabínica. Aí ele termina com a sua conclusão, tá bom? O segundo tópico que ele vai trabalhar é Jesus como aquele que traz o Espírito em Marcos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Então ele vai trazer uma introdução de Marcos e o batismo, os acontecimentos de Marcos, capítulo 1, do 9 até o 11, aquele que traz o reino e a sua conclusão em cima do Evangelho de Marcos. Terceiro tópico, ele vai falar a perspectiva de Mateus sobre aquele que traz o Espírito. Ele vai falar sobre as advertências do juízo de João, capítulo 3, verso 1 ao 12, o batismo do Filho de Deus, o Espírito leva Jesus para ser tentado, o servo humilde ungido pelo Espírito, o Espírito de Deus versus Beelzebub, mais trabalhadores na colheita, os representantes de Jesus e a sua conclusão do Evangelho de Mateus. O quarto tópico, ele vai falar o Espírito e a purificação no quarto Evangelho. Isso é o Evangelho de Lucas, né? Então ele vai fazer, na verdade, o Evangelho de João, me perdoe. Então ele vai fazer o seguinte, vai falar o seguinte: conceitos referentes à água em João, Jesus e a purificação de João Batista, purificação ritual, batismo de prosélitos no Espírito, água sagrada samaritana, o poço de Jacó, águas de um conhecido lugar de cura, águas do templo escatológico, poder conferido da água ritual, lavagem e morte, e a sua conclusão do Evangelho de João, que é o quarto Evangelho. E o quinto tópico, ele vai falar sobre Pentecoste, profecia e proclamação a todos. Então aqui ele vai falar um pouco do Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, tá certo?
Então ele vai falar sobre a promessa do Pentecostes, as provas de Pentecostes, os povos de Pentecostes, a profecia de Pentecostes, a proclamação de Pentecostes, o poder de Pentecostes e o propósito de Pentecoste. Aí ele traz uma palavra final, né? Isso aqui já é depois do tópico 5. Ele traz uma palavra final e depois vem o apêndice, onde ele fala da estrutura literária do Sermão de Pedro. Ele apresenta o Sermão de Pedro divididamente, não é um comentário, é apenas uma página que ele apresenta o Sermão de Pedro divididamente, tá certo? Então, o Greg Keener ele vai trabalhar muito sobre a linguagem do texto original, certo? Ele vai trazer conclusões muito bem elaboradas sobre a questão do batismo no Espírito Santo e a sua continuidade. E o mais interessante de tudo é a sua colocação sobre o dia de Pentecostes, né? Isso é muito interessante porque ele traz algumas aplicações e ele fala algo muito interessante. Por exemplo, aqui na página 257, eu marquei aqui, ele diz o seguinte: em Joel, o derramamento do Espírito ou batismo no Espírito é evidenciado por atividades proféticas, nesse caso, línguas, né? Então ele vai trabalhar a sessão do Espírito em Pentecoste, trazendo toda a sua linguagem, o seu conhecimento dentro da cultura e também transpondo a interpretação de Joel 2:28 para o acontecimento de Atos dos Apóstolos. É tanto que ele termina assim, a sua conclusão sobre Pentecoste, dizendo que os dons ele continua na atividade por conta da mensagem de Pedro, né? Pedro foi que disse que o dom vai vir sobre aqueles que o Senhor escolheu e tanto aqueles outros que o Senhor o chamar, seja judeus ou gentios. Enquanto o Senhor estiver chamando, até o final dos últimos dias, o Espírito Santo continuará capacitando os seus servos. Então, esse livro eu recomendo para todos aqueles que são estudantes dentro da visão pentecostal clássica, porque Greg Keener ele tem um respaldo muito grande. Isso é tão verdade que a editora Vida Nova que lançou um livro como esse, né? Entre outros livros que a editora lançou também deste autor, que é sensacional. Então eu te indico que você deva comprar esse livro, porque ele traz um conhecimento que vai enriquecer, tá certo? Ele é muito acadêmico, o estilo dele é muito acadêmico, tanto que ele vai trabalhar a questão original, ele vai trabalhar sobre as linguagens, e o mais interessante aqui do livro que eu encontrei é a sua bibliografia. Não é comum você encontrar uma bibliografia tão extensa da forma que é esta bibliografia que o Keener coloca aqui no seu livro. Eu até marquei com o meu postista aqui. É uma bibliografia, irmãos, muito grande, que eu acho que tem mais ou menos 10 páginas somente sobre bibliografia de livros que ele vai indicar, que é literalmente dentro dessa fonte, certo? Olha o tanto de bibliografia aqui de página. Deixa eu concluir aqui certinho quantas páginas tem. Vai da 275 até a 299. Então, 275 até 299 só de bibliografia, tá certo? Depois ele tem também o índice de fontes antigas, que é muito interessante. Isso daqui você encontra mais em livros que são acadêmicos, né? Aquele livro de brochura. Dificilmente, na verdade, brochura não, aquele livro de capa dura, né? Brochura é esse daqui. Então, dificilmente em livros comuns você encontra essa índice e também essa bibliografia tão vasta como o Dr. Greg Keener colocou aqui também no seu livro, que nós devemos pesquisar para estudá-lo, tá certo? Então, esse livro ele fica sendo uma indicação que eu faço para você hoje, porque ele é um livro que deve ser lido e deve ser estudado, tá certo? O Espírito nos Evangelhos em Atos, Dr. Greg Keener, da editora Vida Nova, tá bom? Esse livro é sensacional. O John Evan, ele traz aqui uma apresentação do livro que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte: Greg Keener faz um exame cuidadoso dos Evangelhos e dos livros de Atos para oferecer uma compreensão mais ampla do significado do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. O cristianismo não surgiu num vácuo, mas apropriou-se da compreensão judaica da obra do Espírito Santo, utilizando e modificando, e ao compreender o mundo no qual o cristianismo nasceu, podemos entender melhor a experiência dos primeiros crentes com respeito à capacitação e à purificação do Espírito de Deus.
Esse livro contém uma riqueza de trabalho exegético, incluindo a investigação completa de questões históricas relacionadas às passagens examinadas. Kinner, ele lida de forma cuidadosa e imparcial tanto com o texto bíblico quanto com fontes extrabíblicas, e ele se refere constantemente a fontes primárias, incluindo o extenso recurso bibliográfico e índice. Seu apanhado do tema da água como meio de purificação no capítulo sobre o Evangelho de João é bastante interessante, e o breve capítulo sobre Atos em termos de comparação oferece uma boa síntese do Espírito como fonte da capacitação profética. E isso que é verdade, ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo nos orienta, nos impulsiona a ter uma vida missionária mais concretizada. Isso que é bastante interessante. Outra citação que eu vou fazer aqui antes de encerrar, na página 245, ele diz o seguinte: no ministério de João Batista, o batismo com o Espírito incluía necessariamente salvação escatológica, em razão de seu contraste com juízo com fogo. No judaísmo antigo, porém, o título Espírito Santo geralmente indicava também a capacitação profética, e esse é o único sentido claro com que ele aparece em todas as outras passagens de Lucas e em Atos dos Apóstolos. Então, a visão que Craig Kinner tem sobre a escritura de Lucas e de Atos dos Apóstolos, ou seja, o Evangelho e também o livro histórico de Atos, é que Lucas está apresentando o Espírito Santo não como uma obra salvadora escatológica, como João Batista apresentou, mas ele está apresentando o Espírito Santo na sua capacitação missionária. Né? Tanto que ele vai frisar muito mesmo a questão do capítulo 1, versículo 8, quando Jesus pede para que eles fiquem dentro de Jerusalém. Outra coisa interessante também que eu encontrei aqui dentro deste livro, que é sensacional, é a sua passagem, é a sua interpretação sobre a questão de os irmãos da igreja primitiva vender uma parte do bens e contribuir, né? Dividir com pessoas que não tinham. Então isso é uma crítica que eu já vi alguns autores dizer, que se nós vamos tirar doutrina de um livro histórico, de uma narrativa histórica como é Atos dos Apóstolos, né, se o batismo com o Espírito Santo, capítulo 2, 8 e 9 em diante, é padrão, então também tem que ser padrão a questão da divisão de bens, né, como também tem em Atos. Então já vi eles fazendo, algumas pessoas, alguns teólogos fazendo essa crítica. Mas no capítulo sobre o Pentecoste, na parte o poder de Pentecoste, o Craig Kinner ele vai tratar muito bem detalhado sobre essa questão de riqueza, sobre essa questão da riqueza e da pobreza dentro da visão judaica daquela época, quando, por exemplo, os apóstolos estavam com os irmãos vendendo seus bens e ajudando para que ninguém passasse necessidade. Ele vai dizer que naquela época existia pessoas gananciosas, sim, existia com certeza. O exemplo disso é aquele casal que ficou tão ganancioso que acabou morrendo por causa da sua falta de compromisso com o Espírito de Deus. Mas ele vai dizer que os irmãos faziam isso porque eles não tinham apego à riqueza social. Eles tinham a beleza da santidade do Espírito Santo de ajudar os seus irmãos. Eles não podiam ver alguém passando necessidade. Então ele vai trabalhar isso muito bem detalhado, umas 4 páginas, 5 páginas mais ou menos. E eu vou também falar aqui um pouco de algo que eu marquei, né? Eu marquei aqui muito interessante com o meu post-it verde aqui, página 267, que diz assim: evidentemente Atos 2:44 e Atos 4:34 não significa que cristãos venderam sua única moradia, ok? Mas apenas que venderam o que ia além de sua necessidade quando outros estavam necessitando e continuar a compartilhar o que não venderam. Isso que é interessante. Observe o que ele vai dizer. Aqueles que mantiveram suas casas usavam para reuniões de oração. Então, eles, por exemplo, um camarada, um casal tinha somente uma casa, então ele não ia vender essa casa para ajudar outro irmão, porque só tinha uma casa. Mas ele ajudava na questão de abrir as portas para que pessoas se reunissem e orassem ali, porque não tinha templo ainda levantado naquela época. Segundo, eles hospedavam os missionários. Então aqueles que não abriam as portas para um momento de oração,
eles também hospedavam pessoas que vinham de fora, missionários que vinham pregar, o exemplo de Apolo, né, o exemplo de Áquila e Priscila, que receberam essa hospedaria dos judeus depois do Pentecostes, certo? Outra questão que ele frisa muito é isso aqui, ó. O mais importante é que os crentes cuidavam um dos outros e certificavam de que ninguém passasse necessidade. Então ele vai dizer o seguinte, que eles não tinham o prazer ou a ganância de ter bens, a juntar bens para si. O prazer que eles tinham era de ajudar os irmãos. Então isso tudo era por causa do Espírito Santo, tá bom? Então, mais uma vez, eu estou indicando o Espírito nos Evangelhos em Atos, do Greg Kinnear, tá certo? Você encontra em qualquer livraria aqui no Brasil, também você encontra em sites. Eu não vou poder colocar sites aqui, mas na verdade eu vou colocar o link da editora Vida Nova, que é a editora deste livro aqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo o link da editora apresentando esse livro aqui, tá bom? Então, esse é o review de hoje, tá certo? Greg Kinnear, Espírito nos Evangelhos em Atos, tá certo? Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário aqui embaixo e até o próximo review.